preciso contextualizar você do assunto em que acabamos de fazer menção esta noite. Não dá para entender um texto bíblico na sua totalidade sem que antes a gente faça uma breve análise de todo o seu contexto, a saber que o contexto faz parte do que vem antes e também do que vem depois. Só existe um livro na Bíblia que você pode pegar um único versículo e tirar dele conclusões assertivas, que é o livro de Provérbios, porque cada versículo ali contido diz respeito a um tema, a um assunto específico. Mas os demais textos bíblicos, para que você entenda ou tire alguma conclusão assertiva, você precisa analisar todo o seu contexto. O livro de Atos dos Apóstolos é o livro que é chamado dentro da teologia bíblica de livro não selado, livro não concluído. Ele tem o seu início, ele tem o seu desenvolvimento, mas ele não é selado, ele não é finalizado, ele não é concluído, tendo em vista que o livro de Atos dos Apóstolos também é chamado de Atos da Igreja. Isto porque o próprio autor, doutor Lucas, quando escreve, ele escreve dizendo: eu fiz um primeiro tratado acerca das coisas que Jesus começou não só a ensinar, mas também a fazer. E agora eu estou refazendo ou escrevendo um novo tratado. Porque na verdade o primeiro tratado diz respeito àquilo que Jesus começou a ensinar e a fazer. Aquilo que Jesus estabeleceu pelo seu próprio governo, pelo seu próprio reino, o cristianismo. E agora o segundo tratado, que leva o nome de Atos dos Apóstolos ou Atos da Igreja, ele revela aquilo que a igreja vai fazer, vai realizar depois da ascensão de Cristo à eternidade. Cristo não está mais entre eles, a liderança da igreja não está mais diretamente sobre a pessoa de Cristo, mas está agora sobre a pessoa do Espírito Santo. E aí no capítulo de número 2, o doutor Lucas vai nos informar o que acontece acerca da descida do Espírito Santo. E há algumas pessoas que fazem confusão e não conseguem compreender que na verdade o Espírito Santo ele atua em toda a Bíblia Sagrada, em todo o tempo da história bíblica do povo. O Espírito Santo ele está atuando. Acontece que no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo ele recebe a autonomia para conduzir a igreja, para dirigir a igreja, para direcionar a igreja. Tendo em vista que até a ascensão Cristo os dirige, Cristo os orienta, Cristo os estava discipulando, os preparando. Os apóstolos não estão efetivados ainda enquanto a pessoa de Cristo no meio deles. Cristo os está preparando. Cristo está preparando os apóstolos para a efetivação do seu ministério. O apostolado dos 12 se dá de forma efetiva com a ascensão de Cristo aos céus e agora com a descida do Espírito Santo, que vai conduzi-los a marcar a história da igreja por várias gerações, inclusive a igreja que está reunida aqui hoje, o Ministério Pão da Vida, num domingo, dia 17 de outubro do ano de 2021, rendendo graças e adoração a Deus. Isto porque os apóstolos, guiados, orientados, conduzidos por Cristo, e agora tomados de autoridade, tomados de graça, tomados de unção, de poder, de ousadia, vai conduzir a igreja por intermédio daquele que nós conhecemos como o outro Consolador, aquele que veio para realizar as mesmas obras que o Pai realizou, aquele que quando os discípulos estavam preocupados com a ascensão de Cristo, Cristo os repreende e diz assim: porque vocês estão perturbados, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, para que onde eu esteja, estejais vós também.
também. Eu vou para o Pai, mas eu não os deixarei órfãos. Antes eu enviarei o outro Consolador para que esteja convosco até a consumação dos séculos. Ele está aqui hoje. Ele veio aqui hoje. Ele está aqui hoje, não porque você está, mas porque Ele habita em você. Ele habita em mim. Você pode dizer glória a Ele? A igreja está dando seus primeiros passos. A igreja está caminhando sob orientação do Espírito Santo. O capítulo 3, Lucas vai falar sobre o primeiro milagre realizado por intermédio da igreja. Na ascensão de Cristo, agora a igreja vai tomar a proporção de crescimento, e por intermédio dos apóstolos, milagres vão começar a acontecer. Milagres que agora não estão sendo realizados diretamente por Cristo, mas realizados por Cristo por interferência ou por orientação de Cristo, mas por intermédio do ministério apostólico, através da igreja de Cristo. E o texto vai falar de Pedro e João, que são apóstolos, são testemunhas oculares, que são separados, que são chamados. Pedro e João têm um lugar e uma participação fantástica no ministério de Cristo. Pedro é tido como líder dos apóstolos. Ele vai aparecer sempre em primeiro lugar, ele vai aparecer no primeiro grupo da primeira divisão dos apóstolos. O nome dele é o primeiro. Há de se entender que Deus o chamou para pastorear a igreja, mas para pastorear os apóstolos, para direcionar os apóstolos. Mas antes de entender o texto do capítulo 3, a gente precisa entender um pouquinho de Pedro e por que é que Deus vai usar a vida de Pedro nesse instante. Pedro é o apóstolo que recebe de Deus a revelação de quem Cristo era. A preocupação de Jesus com os apóstolos era sempre sobre a sua identidade. Qual é a perspectiva dos apóstolos acerca da sua pessoa? A questão da identidade é um problema mundial. Há muitas pessoas que não se descobriram ainda, não sabem qual é a sua identidade, não sabem qual é o seu propósito de vida, e isso tem estado muito dentro das nossas igrejas, no nosso meio, no meio cristão. Pessoas que estão perdidas, pessoas que estão vivendo o que é chamado de crise de identidade ou crise existencial. De onde vim, por que estou aqui, para onde vou, qual é o meu propósito de vida, e por isso não conseguem ser efetivas, não conseguem produzir. E a preocupação de Jesus era em relação à identidade. Eles têm identidade e eles já identificaram a minha identidade. E aí Jesus reúne o colégio apostólico e faz a seguinte pergunta: quem os homens dizem que eu sou? E a resposta deles é unânime. Uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Jeremias, outros até dizem que tu és Elias. Tu é um profeta, tu é um grande profeta, tu é mais um profeta enviado entre nós. E vocês, que caminham comigo, que veem os meus milagres, que se assentam à mesa comigo, que repartem comigo pão, quem vocês dizem que eu sou? Eles não sabem quem Cristo é. Eles não perceberam ainda. Eles não o reconheceram ainda na plenitude como Ele de fato e quem de fato Ele é. Há pessoas que caminham conosco, há pessoas que choram no culto, há pessoas que levantam a mão, há pessoas que glorificam, que são tocados por uma música. A ministra estava dizendo aqui, nós não precisamos de uma música, nós não precisamos de um ministro. É verdade, nós não precisamos, mas quem não precisa são aqueles que têm a identidade formada, são aqueles que já se conhecem em Deus. Alguns choram, não é porque entenderam quem são em Deus ou quem Deus é simplesmente porque o ministro está dizendo aqui, levanta a mão, é porque o ministro está dizendo aqui, diga glória, e ele vai
na vibe do ministro, mas de fato ele não sabe o que está acontecendo, ele está perdido. Ele pensa que Jesus é o amiguinho dele, que está pronto a ouvir as suas lamúrias, as suas reclamações. Ele pensa que Jesus é aquele que eu peço e ele dá. Jesus é aquele que eu determino porque tenho fé e ele responde. Jesus não é isso. Jesus não é coisa. Jesus não é objeto. Jesus não é amiguinho. Jesus é Deus, é o Filho de Deus enviado para resgatar o mundo perdido. Jesus não é só um profeta. Jesus não é mais um profeta. E aí ele diz aos apóstolos: quem vocês dizem que eu sou? Diz o texto, Mateus capítulo 16, que Pedro, sendo revelado por Deus, grita e diz: eu sei que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir, e está entre nós. Ó Simão Barjonas, bem-aventurado és tu, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Jesus está dando uma lição aos apóstolos. Vocês estão como a multidão. Vocês foram separados da multidão para caminhar perto, para caminhar próximo, para viver os milagres, para realizar milagres, para partir o pão, para ter parte comigo à mesa. Mas vocês ainda não são capazes de identificar quem eu sou. Vocês acreditam que eu sou como um profeta. Eu sou muito mais do que o profeta, mas eu dou graças a Deus, ó Pedro, porque o meu Pai te revelou, e tu disse com propriedade que eu sou o Cristo, o Filho de Deus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, de modo que a porta ou as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deixa eu dizer uma coisa para você: nenhum dos apóstolos foram capazes de identificar até agora que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias enviado, aquele prometido que havia de vir e agora veio e está entre eles. Mas por revelação de Deus, Pedro é escolhido para trazer a informação aos demais de que Cristo era o enviado de Deus. Ele recebe a graça de ter a revelação de quem Cristo é. E por causa desta graça, Jesus faz um trocadilho de palavras e ele diz: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A igreja nunca esteve edificada em Pedro. Enganam-se os que pregam a teologia de que Pedro é a base fundamental da igreja. Nunca foi. Se a base fundamental da igreja fosse Pedro, a igreja já tinha caído antes mesmo de ser edificada, porque João, o evangelista João, vai precisar escrever o capítulo de número 21, quando ele poderia ter encerrado no capítulo 20, para mostrar simplesmente a restauração de Pedro, porque Pedro, sendo líder dos apóstolos, foi o primeiro a esmorecer na fé, quando deveria animar, quando deveria admoestar, quando deveria exortar os apóstolos a prosseguir firme, fiel para o propósito de Cristo. Ele vai retroceder, e aí é preciso Jesus, agora ressurreto, aparecer para ele à beira do mar para fazer a restauração. Jesus não está dizendo que a igreja vai ser edificada em Pedro, mas ele diz: tu és parte da igreja, tu faz parte da edificação da igreja, e ela está edificada em mim. Jesus diz assim: tu és Petros. Petros é a palavra grega. Petros é fragmento de pedra, pequenos fragmentos de pedra. E ele diz: e sobre esta pedra
rochosa, maciça, firme, sólida. Eu, o Senhor, edifico a igreja. Aí Pedro, escrevendo a epístola, ele diz assim: a pedra que os edificadores rejeitaram, ela foi posta como pedra de esquina, como pedra angular. Jesus é a pedra que dá base à igreja. Jesus é a rocha que sustenta a igreja. É por isso que vem perseguição, vem Nero, vem os grandes imperadores, tacam fogo, queimam, vem Covid, vem pandemia, vem epidemia, vem leis, e a igreja segue prosseguindo, porque ela está em Cristo. A igreja de Cristo vai permanecer. Telemaraia, telebarachando revasse de Omaraia. Deus vai te fortalecer essa noite, igreja. Tu não está Você não está firmado em qualquer lama, em qualquer barro barato. A tua base se chama Jesus, se chama pedra de esquina, ângulo. Levanta a mão para adorar Ele nessa noite. Telemaracia de Amarraia. Tem crente que parece que foi edificado na lama, no barro. Mas Jesus me trouxe aqui para te dizer: não é barro, não é lama, é pedra, é rocha, é algo firme, é algo sólido. Homem de revaia, Pedro é revelado. E Jesus diz assim: tu é um fragmento, eu sou a pedra. Ele está dizendo assim: você faz parte da edificação, mas eu sou a base. Pedro tem a revelação, caminha com Jesus. Jesus, ele é crucificado, e você sabe a história de Pedro. Ele é medroso, ele é covarde. E ele diz: eu não conheço esse homem, eu não estava com ele, eu nunca o vi. Mas ele se arrepende. Diferente de Judas, que tem remorso, Pedro tem arrependimento. E ele vai provar isso nos seus anos de ministério. O capítulo 21 diz que eles estão preocupados. E Pedro diz para os apóstolos: eu vou pescar. E os apóstolos, por sua vez, seguem a Pedro. Se ele é líder e ele vai pescar, os apóstolos também vão pescar. Acontece que eles se frustram. Mais uma vez, a pescaria é frustrante porque eles não apanham nada. Eles estão frustrados porque o mestre não está entre eles. Jesus morreu. E me parece que a ideia de Pedro é o seguinte: o mestre se foi, não temos o que fazer, vamos voltar nas nossas práticas. A gente precisa sustentar a casa, a família. O que sustenta a nossa casa é a pescaria. Pedro é dono de um empreendimento de pesca, ele herdou da família. É algo que o seu pai deixou para ele, ele está acostumado com isso. Depois de 3 anos e meio que Jesus o havia chamado e dito: vem comigo, porque tu serás pescador de homens. Tu não vais mais pescar peixes, tu vais ser pastor de ovelhas. Pedro se frustra depois de ter a revelação de quem Cristo era. Ele sabe que Cristo é o Filho de Deus, é o Messias, é o enviado. Depois de ter experiências extraordinárias, milagres, multiplicação de pães, de peixe, ele está frustrado em si. E ele diz: eu vou pescar. E o grupo de apóstolos o acompanha. Só irmão Helder, Helder, né? No meio da pesca frustrante, Jesus se apresenta. Quando eles chegam à beira da praia, frustrados, eu imagino Pedro aborrecido. Eu acho que Pedro era igual eu, meio bravo, meio zangado, estressado, fica zangado. Não deu certo, o que está acontecendo comigo? Eu sou sabido, eu sou entendido, eu conheço, eu sei o mar, eu sei o lugar. Aí Jesus vem andando: ô Pedro, o que está acontecendo contigo, Pedro? Você está nervoso ainda, Pedro? Você não aprendeu ainda, Pedro, a lição? Eu acho que Pedro está até preocupado por
certo lado ele tem razão com a sua preocupação, porque ele é humano. Mas Jesus está perto dele dizendo: calma o teu coração, Pedro. Tu não está me conhecendo não, eu estou aqui, rapaz. O que foi? Tu não sabe quem eu sou? E Pedro está confundindo Jesus com outro apóstolo, dizendo: eu não já falei para vocês que não dá mais, que não tem jeito. Ele não está nem vendo que é Jesus, ele nem sabe que é Jesus. Está fazendo igual aquela outra ocasião em que Jesus vem andando sobre as águas. Ele diz: se é tu mesmo, eu não acredito, eu não consigo entender que é tu. Está muito ofuscado a minha mente, manda eu ir ter contigo. E aí Jesus: vem Pedro, sou eu mesmo. Jesus está falando com Pedro e Pedro está aborrecido. Jesus grita e diz: ó Pedro, ó Barjonas. Outro dia eu vou pregar aqui sobre o Simão Pedro e o Simão Barjonas. Ora Jesus chamava ele de Pedro, ora de Barjonas. Isso revela a dupla identidade de Pedro. Eu estou conhecendo essa voz. Pedro, vamos fazer o seguinte, vamos jantar. Você está com fome. Você trabalhou, você não apanhou nada. Mas como é que eu vou jantar se eu não apanhei nada? Tem peixe e pão quente na brasa para vocês comerem. Come. Depois a gente conversa. Eles comem. Aí Jesus chama Pedro e diz assim: Pedro, tu me ama? Amo. Pedro, tu me ama? Amo. Pedro, tu me ama? Senhor, tu sabes de? Tu sabes de? Irmão, diga tudo. Tu sabes de? Pensei que eu estava sozinho no meio da multidão. Tu sabes de? Pedro, então faz o seguinte: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho. Jesus restaura a Pedro. O que Jesus está dizendo para Pedro é o seguinte: eu te chamei para pastorear. Eu te chamei para pastorear os cordeiros. Quem são os cordeiros? Os novos convertidos, os que estão se achegando à comunidade cristã. Apacenta as minhas ovelhas. Quem são as ovelhas? São os apóstolos, são os líderes da igreja. Jesus está dizendo: apacenta esse grupo de homens que eu levantei para que você pastoreie, e pastoreie o meu rebanho, ou seja, todos os povos agregados à igreja. Jesus restaura Pedro, e daqui para frente a história de Pedro nunca mais será a mesma. Porque Pedro vai entender que ter relacionamento com Cristo, desenvolver relacionamento com Cristo, me dá a garantia de que tudo Ele há de prover sobre a minha vida. A ideia de Pedro em voltar a pescar é porque ele está preocupado com a provisão. Mas Jesus vai dar uma lição e vai ensinar a Pedro que quem tem relacionamento com Deus, quem tem relacionamento íntimo com Jesus, não se preocupa com a provisão. Melhor do que provisão é ter relacionamento com o provedor. Jesus está dizendo: tem pão e tem peixe. Como tem pão e peixe se eu não apanhei nada? Acontece que eu sou o provedor. Eu não preciso de jogar anzol, eu não preciso de rede, eu não preciso nem de ir ao mar. Eu digo provisão, e a provisão aqui está. Jesus me trouxe aqui para dizer para você: não ande preocupado e ocioso por causa da provisão. Desenvolva relacionamento com o provedor. Quem quer viver experiências sobrenaturais com o provedor, diga glória a Deus. Diga assim: melhor do que provisão é ter o provedor. Olha que interessante, eles vão ao mar, entendem de pescaria, joga a rede e não pega peixe. Quando eles chegam perto do provedor, já tem provisão. É por isso que o salmista diz assim: o Senhor é o meu pastor, e nada me. Se você ler no original, a ideia é essa: o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. Se Ele é o meu provedor, isso é o bastante, isto é o suficiente. Diga para o teu irmão: o provedor está aqui. A
igreja agora toma direção e Pedro está lá. Jesus é assunto ao céu. Pedro cata João como um bom judeu, observador da lei. Eles estão vivendo novas experiências com o cristianismo. As práticas judaizantes ainda é muito forte, tendo em vista que o cristianismo ele é visto a princípio como uma seita que vai se originar do judaísmo. Então eles estão convertidos, mas a prática ainda está muito evidente entre eles. Pedro cata João e diz: vamos para o templo orar. Só que entre o capítulo 1 e o capítulo 3 tem um capítulo 2, que é a plenitude do Espírito enviada entre eles. E aqueles homens e mulheres são tomados de graça, de unção, cumprindo-se a palavra de Jesus, a orientação de Jesus. Fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E então, depois disso, vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Galiléia, Judéia, Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo desce, toma aqueles homens, enche a casa. Pedro vai fazer o seu primeiro discurso. E o primeiro discurso de Pedro é para evidenciar Cristo entre a igreja. Pedro agora cata a João e diz: vamos orar no templo. Quando eles chegam na porta do templo, quem está na porta do templo? Diga assim: a vergonha do templo. Quem está na porta do templo? Está muito fraco, vocês estavam tão bom no louvor. Quem está à porta do templo? Eu vou chamar a irmã do louvor para me ajudar aqui, que vai ficar forte. A vergonha do templo. Há pelo menos 3 pátios no templo. Pátio, a parte externa. O primeiro pátio é dos gentios. O segundo pátio é para as mulheres. E o terceiro pátio é para os judeus. Ele estava exatamente no terceiro pátio, na porta chamada Formosa. Haviam muitas portas no templo, e elas eram nominais, e a porta que ele estava era a porta Formosa, e não é à toa que ela tem esse nome. Ela é porta Formosa, dado a sua suntuosidade. Ela é uma porta coberta de metais preciosos, prata, ouro. Ela tem 25 metros de altura por 20 metros de largura. São mais ou menos entre 20 a 25 homens para fazer a abertura e o fechamento da porta, com o brilho do sol dado aos metais reluzentes. Fica ofuscada a visão de todos que por aquela porta passam, e a estrutura dela é fantástica. E à beira dessa porta chamada Formosa tem um mendigo, um coxo que mendiga. Por isso ele é a vergonha do templo. Diante de algo belo, formoso, caríssimo, nós estamos falando de metais preciosíssimos, e que é tudo o que de valor se tem nesse período da cultura, da história do judaísmo. À beira dessa formosura existe um mendigo que pede esmolas. Pedro cata João 3 horas da tarde e disse: vamos orar. E quando eles chegam na porta, a ideia do texto é que eles já tinham passado, estavam à beira de entrar. Porque a Bíblia diz que o coxo, vendo eles entrar no templo, pediu esmola. Pedro e João passa por ele e não dá muita importância. Mas quando Pedro e João passam, ele grita: me dá uma esmola, me dá um recurso financeiro, me ajuda, dá uma ajuda para quem precisa. Pedro diz a Bíblia que com João fixa os olhos nele e diz: olha para nós. Deus me trouxe aqui para lembrar você que é crente, que é igreja, que existe um poder sobre você. Existe um poder sobre nós. A minha oração a Deus nesses últimos anos é para que Ele faça os crentes da minha geração
é para que ele abra o entendimento dos crentes da igreja brasileira, de que o maior poder, a maior autoridade, não está sobre a política, não está sobre a medicina, não está sobre a medicina, filosofia, sobre a ciência, mas o maior poder está sobre a igreja. A maior autoridade constituída desde todos os séculos se chama a igreja de Jesus Cristo, a igreja do nosso Senhor. Você faz parte da maior autoridade constituída, mas acontece que a gente perdeu noção disso. Pastor Valdec, o que a igreja tem feito com o poder que recebeu de Deus? Poder de Deus não é para a gente sapatear. Poder de Deus, não é para a gente bailar no culto, cair no chão, gritar, chorar, urimicanto apenas. Isso faz parte da alegria em que o poder de Deus gera em nós, aleluia. Não dá para se conter diante do poder dele. Tem gente sendo curada, tem gente sendo restaurada, e a gente se alegra mesmo, a gente baila mesmo, pula mesmo, a gente tira as vestes reais e a gente fica despido na presença dele. Mas ele está dizendo muito mais do que isso. O poder que eu liberei sobre a igreja é para que os mendigos que estão à porta do templo sejam restaurados e reintegrados à sociedade. Tem mendigos à porta do templo. Esse lugar é formoso, esse lugar é magnífico, pastor Pablo. Esse lugar é suntuoso, tamanha glória que está aqui. Eu não estou falando do templo, eu estou falando da graça que envolve a igreja. Quando ela se reúne para adorar, é mais puro do que o ouro, é mais caro do que a prata, não tem preço. É o valor do sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E a gente vem para o templo adorar a Deus e fica maravilhado com tanto poder, com tanta unção, com tanta glória. E a gente está tropeçando nos mendigos à porta do templo e quer ter o poder que Jesus nos deu. A gente pula aqui, grita aqui, roda aqui, quando sai do templo. Pedro não entrou ainda. Aí você vai dizer assim: Pedro foi tão ruim com João que não estava ligado, que já ia entrando sem fazer nada. Precisou o coxo gritar. A gente está pior do que ele, porque a gente entra, pula, grita, roda, sai, trupica nos mendigos e nem uma palavra para ele a gente libera. E eu não estou falando dos mendigos na sua forma literal. Eu estou falando dos mendigos da fé, os mendigos espirituais, que às vezes são ricos de prata e ouro, mas mendigam uma palavra, mendigam um olhar, mendigam um abraço, uma orientação. E você tem poder, você tem conhecimento. Aí sabe o que é que a gente está fazendo com a teologia, com o conhecimento? Irmão, desculpa, porque esse aqui sou eu sou assim, não dá para ser diferente. A gente está vomitando teologia nos púlpitos, a gente está vomitando conhecimento nos púlpitos, e tem gente que está precisando de uma palavra de direção, e a gente não tem coragem de dar uma palavra. Não existe melhor tempo do que este, no que diz respeito a conhecimento bíblico e teológico. Tem muito professor, irmão, tem muito teólogo, e isso é bom. Mas isso é bom quando a gente faz uso disso para reintegrar os que estão à margem da sociedade. Jesus veio para isso, para curar os doentes. Aleluia. Ele disse assim: eu não vim para quem está curado, eu não vim para quem está são, eu vim para quem está doente. A teologia não é para quem é são, não é para quem conhece. Tem gente aqui que sabe mais de teologia do que eu, tem gente aqui que pode me dar aula. Eu não preciso falar de teologia, eu preciso curar os doentes.
Quem está disposto a curar os doentes, levanta a mão. Eu estou sentindo ele aqui. Pedro é impulsionado. Vou terminar. Quem está entendendo até aqui diz amém. Irmãos, é muito prático. Eu estava comentando essa semana. Se a gente for dar dinheiro, esmola, aqui em Três Rios, para todo mundo que pede, no dia, você dá 3 vezes o teu salário do dia para os pedintes. E às vezes isso aborrece a gente. Sim ou não? Tem uns que são abusados. Teve um que falou para mim aqui nesse farol: me dá R$2. Eu falei: eu não tenho. Me dá R$2, eu não tenho. Ele disse para mim: está pior para o senhor do que para mim, hein? Eu digo: vai na fé, rapaz, que você vai conseguir. Às vezes eles vêm te vender bala e você fala: não quero, não tenho dinheiro, não posso comprar. E eles insistem. Aí de repente ele fala assim: então toma para o senhor, leva. Estou te dando. Tipo assim, se tu não pode comprar, eu te dou. Para mim está tão bom que eu posso te doar. Eu posso te ofertar. Você não pode comprar, mas eu posso te ofertar. Só que às vezes a gente é abordado por esses indivíduos que estão caídos, que estão à margem da sociedade, são os marginais da sociedade, estão desintegrados do meio social e a gente os repreende. A gente fica aborrecido, fala que não tem, que não pode, que não quer, mas a gente não tem coragem de olhar para ele e dizer assim: tu conhece um Jesus que pode mudar a tua vida? Tu conhece um Jesus que pode te tirar dessa situação? A gente não tem coragem. Só que a gente saiu domingo do culto, pulou, rodou, postou foto na rede social dizendo que o culto foi top, fez bumerangue, fez story, foi para a pizzaria comemorar o culto, e Jesus está dizendo: eu derramei tanto poder. O pregador orou, jejuou, estudou, dedicou, eu enchi ele de autoridade, eu enchi ele de graça. O mendigo chegou para você, você não teve coragem de falar para ele que eu o amo, que eu posso mudar a história dele. O que a gente está fazendo na igreja? O que a gente está fazendo com o poder que ele derramou sobre nós? Olha para mim, rapaz. Pedro fala para o coxo: ô irmão, ele é mendigo. Mendigo vem de cabeça erguida, estufa o peito, ajeita a gravata e diz assim: ô meu senhor, me dá um dinheiro aí. É assim que ele vem? Ele está de cabeça baixa, irmão. Ele não está com a autoestima baixa, não. Ele não tem autoestima. Ele está envergonhado. Ele não tem coragem de olhar para você. Ele levanta a mão, esconde o rosto muitas das vezes. Aí Pedro olha para ele e diz assim: rapaz, eu só vou falar contigo quando você olhar para mim. E Pedro está com os olhos fixos nele. Ele está de cabeça baixa. Pedro está agarrado com o João. Não vira o olho, fica fixo. Olha para mim. Mas eu quero mais nome. Olha para nós. O primeiro milagre que Jesus vai realizar por intermédio da igreja não é curar o coxo para que ele ande, mas é curar o interior do coxo, é devolver a ele autoestima. Pedro está dizendo assim: antes de você andar, você precisa se levantar, é de dentro para fora. Jesus vai te curar, mas vai começar de dentro para fora. Se você for capaz de olhar para nós, Deus vai fazer um grande reboliço, um grande milagre na tua vida. Você está entendendo que às vezes parece que nada está acontecendo, mas Jesus me trouxe aqui para dizer para você: não é de fora para dentro. Jesus não trabalha de fora para dentro. Isso é hipocrisia, isso é doutrina dos fariseus, mostrar que é por fora, quando por dentro Jesus diz assim: são sepulcro caiado, vocês têm aparência de estar curado, mas está doente. Jesus olha para aquele coxo, usa a vida de Pedro e diz assim: Jesus vai curar você primeiro por dentro, Jesus vai curar a tua alma,
Jesus vai curar o teu coração, Jesus vai curar o teu espírito. Diga assim comigo, é de dentro para fora. Não adianta mostrar ser por fora, se por dentro, irmão, está doente. Olha para nós, com muita dificuldade, ele olha. Mas o texto diz que ele olha esperando receber deles alguma. Ele está curado por dentro. Ele não sabe ainda que a alma dele está curada. Pedro olha para ele e diz: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te... O que é que Pedro tem, irmãos? Pedro tem o que a igreja precisa ter para crescer. A igreja nunca cresceu e nunca vai crescer a partir de estratégias humanas, a partir de poder aquisitivo financeiro. A igreja não é revelada, a igreja não pode ser concluída a partir do que ela tem fisicamente. Eu costumo dizer que existem pequenos templos que comportam grandes igrejas, e existem grandes templos que comportam pequenas igrejas. Jesus falou isso lá no Apocalipse, quando João escreve as cartas. Vocês estão achando que vocês são quem? Eu estou dizendo para vocês que vocês são pobres, são nus, são desgraçados, são devedores da graça, não tem graça. Vocês têm a aparência de ser, mas não é. A igreja não é grande se o templo for grande. A igreja não é pequena se o templo for pequeno. A igreja de Cristo é grande quando ela faz uso do poder do grande que foi liberado sobre ela. Você pode ser o menor da casa, você pode pertencer à menor instituição da tua cidade, mas se ela entender o poder e a graça de Deus, ela vai longe. Pedro não tem dinheiro, mas ele tem poder de Deus. Pedro não tem aparência, mas tem poder de Deus. A igreja não é formosa, o templo é belo, a porta é formosa, os rapazes que ali vão não tem muita formosura, mas eles têm o poder de Deus. Ele disse: o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta aí. Pedro é judeu, irmão. Ele já tinha ido ao templo orar muitas vezes. O coxo já estava ali há alguns anos. Todos os dias o colocavam à porta do templo. Quando ele olha para Pedro e Pedro diz: levanta e anda, ele não levantou e andou. O texto diz que Pedro então, o tomando pela mão direita, a Bíblia fala mão direita, o pôs em pé. Quando ele viu que estava de pé, que os ossos e os tornozelos dele estavam fortalecidos, ele entra para o templo saltando e dando glórias a Deus, de modo que o povo que via tal feito se maravilhava. Obrigado, pode voltar. E olhava para Pedro maravilhado do que estava acontecendo. Pedro toma a palavra e repreende os ouvintes e diz: por que é que vocês olham para nós e se maravilham do que está acontecendo? Isto não aconteceu por nosso nome, isso não aconteceu por intermédio de nós, mas o Cristo que vocês crucificaram, o Cristo que vocês entregaram na mão dos salteadores, operou tais feitos e devolveu a este homem a dignidade de vida. Primeira lição: ele não se levantou porque ele não acreditou na palavra de Pedro. Isso porque é o mesmo Pedro que por ali passou outras vezes. A Bíblia não diz, mas eu posso entender e concluir dentro das regras que me é permitida que provavelmente
Pedro já havia passado ali, porque se ele é judeu e o judeu observa a oração, ele havia ido outras vezes ao templo para orar, e pode até ser que numa dessas idas e vindas, ele deu uma esmola para aquele coxo. É como que se o coxo olhasse para ele e dissesse assim: rapaz, alguns dias atrás tu me deu dinheiro, tu me deu moeda, e hoje tu vem com essa história de levanta e anda, porque eu não tenho prata e nem ouro. Que conversa é essa? Tu é o mesmo que passa por mim. Aí Pedro olha para ele e diz: rapaz, tu não está entendendo. O Pedro é o mesmo, mas o que eu carrego agora é diferente. Tu não está entendendo que a história já está se desenrolando no capítulo 3. E para chegar no 3 teve que passar no 2. Tu não estava lá no 2, mas eu estava. Tu não sabe o que aconteceu ontem, mas eu sei. A gente estava reunido, desesperado, disperso. Uns foram embora, uns abandonaram, mas eu estava lá. Jesus falou para a gente permanecer. Vamos permanecer. Passou um dia, passou 2, e a gente está reunido. De repente ouviu-se um vento forte, como um som de um vento impetuoso. Esse som está aqui, irmão. É rebacante, o remaia. Você está escutando o barulho da presença dele? A gente estava preocupado, a gente estava meio disperso, mas ouve-se um barulho como de um som veemente, e foram vistas línguas repartidas, como que a gente foi cheio. O Espírito nos encheu, de modo que a gente falou em outras línguas. Aconteceu um poder sobrenatural. Eu falei com um grego, eu falei com um europeu, com um asiático. Ele falou comigo na língua dele e eu na minha, e eu entendi ele e ele me entendeu. Irmão, isso acontece, tá? Está lá em Atos dos Apóstolos, isso acontece hoje. Isso já aconteceu comigo. Eu fiz uma viagem ao Peru, eles falam espanhol, e eu não sabia nada. Hoje eu conheço um pouquinho, mas eu não sabia nada. Foi a minha primeira viagem missionária internacional. E eu estava numa praça e Jesus me mostrou um homem, e eu fui falar com aquele homem, mas eu falei: Jesus, eu não entendo nada. E eles falam muito rápido, e eu sei que eu passei 1h40 conversando com aquele homem, e o nome dele é Jesus. Ele morava na região da selva peruana, e ele havia descido frustrado, e ele disse: eu vou para a cidade, para ver se eu mudo de vida. Se eu não mudar de vida, eu vou me suicidar, eu vou tirar a minha vida. Jesus levou um menino do Brasil para se encontrar com ele, que não sabia nem falar o idioma dele, nem entender, e a gente conversou, trocou palavras, ele me entendia, eu entendia ele nitidamente, o Espírito traduzia, e eu liberei a palavra sobre ele. Ele confessou a Jesus como Salvador. Jesus mudou a história dele, ele veio para a igreja, está caminhando na igreja, e aí agora Pedro está vivendo essa experiência, e parece que eu olho para Pedro dizendo para o coxo: rapaz, o Jesus que me deu poder para falar com um asiático, com um europeu, com um africano, com um grego, e entendeu o que ele falava, e ele entendeu o que eu falava, ele me deu poder e autoridade. Ele disse que esse poder e autoridade era para eu pisar serpente e escorpião. Ele falou que se eu comesse coisa mortífera não me faria dano algum. Rapaz, tu não acredita? Não, me dá tua mão pra cá, levanta, fica de pé. Aí ele diz: rapaz, eu tô de pé, meu pé tá firme. Tu pode chacoalhar a mão pra cima e bater palma pra Jesus, porque ele está aqui. Oh, glória! Eu tô sentindo o poder dele aqui. Ele vai mudar a história de alguém por causa do que está sendo liberado sobre a tua vida hoje. Isso é o poder de Deus, irmão. É para isso que serve o poder de Deus. Sabe qual é o problema da minha geração? Sabe qual é o nosso problema? É que a gente estuda, a gente se prepara, a gente tem tudo, mas a gente faz errado. Que
Pedro diz para ele é o seguinte: o que você quer, eu não tenho. E mesmo que eu tivesse, eu me nego a fazer. Você quer prata? Você quer dinheiro? Se eu te der prata ou dinheiro, amanhã você vai estar aqui de novo. Daqui 1 ano, eu vou passar por essas portas e vou te encontrar da mesma forma ou pior. O que tu quer, eu não tenho. E se tivesse, me recuso a dar. Mas o que eu tenho, isso te dou. Eu vim aqui conclamar você enquanto igreja, pelo amor de Jesus Cristo, pare de dar para os mendigos que estão à porta do templo aquilo que eles querem, porque aquilo que eles querem não vai mudar a vida deles. Aquilo que eles querem ouvir não vai mudar a história deles. É por isso que eu vim aqui na autoridade de Deus. Eu respeito você, eu respeito a igreja, eu tenho ética pastoral, eu respeito os pastores da igreja, mas eu não vim aqui pregar o que você quer ouvir. Eu não vim aqui pregar o que você saiu de casa desejoso para ouvir, porque se eu pregar o que você quer, o que você deseja, domingo que vem você vai vir da mesma forma, da mesma maneira, mendigando. A história do Brasil está pior do que a história daquele mendigo, porque aquele mendigo estava na porta mendigando. A história da igreja brasileira é pior, porque os mendigos estão dentro do templo, eles estão mendigando dentro do templo. Sabe por quê? Porque os Pedros e os João de hoje têm poder, mas não libera, tem poder, mas não ministra. Sobe aqui e dá o que o povo quer. Ô irmão, tu é profeta ou tu é garçom? Eu sou profeta. Tem profeta de Deus aqui? Sabe qual é a diferença do profeta do garçom? Você vai lá na Potência do Sul, paga R$90 no rodízio de picanha, de carne, de salmão, de camarão. Aí o garçom chega assim: bananinha empanada, linguicinha calabresa, farofa, batata frita. Aí você nem fala, você já bota a plaquinha assim: não. Pagar R$90 no rodízio para comer farofa, irmão, calabresa. Você quer comer picanha, irmão, você quer comer bife ancho, você quer comer carne nobre, você quer comer carne de cordeiro, você quer comer uma boa costela. Aí você diz assim pro garçom: eu quero comida japonesa. Aí o garçom fala para você assim: não, você não pode, eu vou servir para você o que eu quero. Aí você bate no peito e fala assim para ele: eu tô pagando. Não é assim. Eu pago para me servirem o que eu quero. Você é o garçom. Tu é garçom ou tu é profeta? Eu sou profeta. É por isso que eu não cobro. Pastor Tedeschi, nome chique, né? Tedeschi. É por isso que eu não cobro. Porque se eu cobrar, eu tenho que ser garçom. E eu tenho que dar, eu tenho que pregar, eu tenho que falar o que me pagam para falar. Urimi, calabaranda, xandaraia. Eu não negocio o princípio. Jesus falou que eu sou profeta. Canto. Se a igreja quiser me ofertar, amém, glória a Deus. Agora não tem esse negócio. Eu não vou distribuir o que estão me pagando, eu vou entregar o que eu recebi. Paulo diz assim: eu não sou garçom, porquanto o que eu recebi do Senhor, isso vos entreguei. Vocês não estão me pagando, Jesus está me dando, Jesus está me entregando, e por isso eu vou derramar. Eu vim derramar o que Ele me entregou. Eu vou derramar o que Ele me entregou. Tu pode receber o que Ele está derramando. O que eu recebi do Senhor vos entreguei. Ele quer levantar você, Ele quer mudar a tua história, Ele quer te dar poder e autoridade.
acostumado com gente negligente, com gente que não tem amor. Sabe qual é a característica de quem tem o Espírito Santo? Tem igreja que acha que tem o Espírito Santo é falar nessas línguas que a gente chama de estranho. Eu tive que discipular minha mulher, irmãos, uns 4 anos por causa disso, porque ela não fala essas línguas. Aí ela queria abandonar da fé, porque ela dizia: eu não sou cheio do Espírito, eu não posso pregar, Jesus não vai me usar. E era uma luta, irmão. Até eu conseguir fazer ela convencer, ó, só o Espírito mesmo, porque nem o conhecimento convencia. Ser cheio do Espírito Santo não é. Nossa, mas o pastor que pregou domingo, ele grita, ele roda. Irmão, isso aqui sou eu mesmo. Eu já tentei ser igual o apóstolo Joel. Mas o apóstolo Joel prega bem, né? Bonito, né? A camisa até parece que ele usa. Mas não dá, irmão. Não dá. Eu até chego assim bem bonitinho, vou gritar menos hoje, vou ficar mais socialzinho, né? Mas não dá, irmão. Eu sou esse cara mesmo aqui. Nossa, ele é cheio de Espírito, ele grita, ele roda, ele pula. Nossa, aquela igreja, tem um monte de igreja por aí, irmão, que não está cheia do Espírito, não. Elas estão embriagadas. A embriaguez gera desequilíbrio, o alcoolismo, a embriaguez gera desequilíbrio emocional. Já viu? O cara que está alcoolizado, ele é todo sério, ele é todo ético. Se tiver um pouquinho de álcool na veia, irmão, ele ri fácil, ele brinca fácil, ele desequilibra fisicamente, ele fica todo torto, vai para um lado, vai para o outro. Irmão, o Espírito Santo não gera desequilíbrio. Esse negócio de cair, de derrubar cadeira, de machucar a gente, isso aí não é cheio nada, isso aí é baderna, isso aí é embriaguez, alamantio. Uma das qualidades do Espírito é gerar equilíbrio para entender o que é natural e o que é espiritual. A gente até dá uma sapateada. Eu falei esses dias para um aluno, para uma classe de alunos, e aí um aluno disse assim: pastor, agora toda vez que eu vejo isso, eu fico lembrando, eu digo assim: Jesus, eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo, porque tem gente que leva ao pé da letra, né? E eu disse assim: irmãos, quando você vê alguém pulando, sapateando, é 100% carne. Não tem nada de espírito ali não, irmão. Você acha que quando eu estou sapateando aqui, isso é espiritual? Não é nada espiritual, é carnal, irmão. Eu estou com vontade de pular, eu sei que eu estou pulando. Se Deus me tomar em profecia, eu estou equilibrado. Eu sei que estou falando palavra profética. Eu sei onde eu estou. Isso aqui, irmãos, é tudo carne. Eu estou movido pelo Espírito. Eu estou direcionado pelo Espírito. Mas é o meu corpo. Eu sou carne. Eu não sou espírito. Eu sou carne. Eu sou corpo, alma e espírito. Tem gente que acha que a gente fica em êxtase. Êxtase é a droga que gera em você. É o capeta, é o diabo. Como toma o teu corpo. Jesus, o Espírito Santo, ele traz equilíbrio. Eu estou equilibrado, eu sei que agora eu estou gritando, eu sei que agora minha voz deu uma abaixada. Isso é carne, isso é alegria no Espírito. Eu estou tão tomado, tão alegre, que eu não consigo ficar parado. Aí tem gente que chora, tem gente que sorri, tem gente que fica quietinho assim, mas dentro dele ele está sacudindo. Ele diz: meu Deus do céu, que é isso? Amanhã eu vou entrar naquela rua. Mas aquele cara que fica lá todo dia, eu vou dar uma rajada de milagre, de poder, de unção. Eu vou dizer para ele: olha, o pregador falou que tem poder, que tem autoridade. Rapaz, Jesus vai mudar a tua vida. Ele não gritou, ele não pulou, mas ele está cheio. Equilíbrio. Fica de pé em nome de Jesus. Eu vou ouvir a palavra. Equilíbrio. Pedro disse para ele: olha, nada disso. O que eu tenho vai mudar a tua vida. O que eu tenho vai mudar a tua história. É por isso que a gente tem os mendigos nos nossos meios. Porque eu venho aqui um domingo como esse para falar para você o que você quer ouvir. Para mentir para você e dizer para você: olha, hoje eu estou aqui pregando, amanhã vai ser você, nem sempre vai ser você. Pode ser que alguns vão pregar aqui
Pode ser que outros nunca pegarão esse microfone para pregar, porque Deus não te chamou para isso. E isso não faz você menor do que quem prega, ou faz quem prega ser maior do que você. Existem ministérios a serem cumpridos, desenvolvidos, e servir a igreja é honra. Seja aqui, seja na portaria, seja zelando, seja fazendo o que for. Eu não vim aqui mentir para você. Eu vim aqui dizer para você que tem um Cristo que quer mudar a tua vida, que quer mudar a tua história, que quer tirar você da situação miserável em que você se encontra e te dar dignidade de vida. Uma das maiores alegrias daquele coxo não foi andar, mas foi ter condição de levantar a cabeça e entrar no templo. Marcos, ele não podia entrar no templo. Ele era impedido de entrar no templo. O máximo que ele podia chegar era na porta. Mas quando ele percebeu que os tornozelos dele estavam firmes. Lembra daquela mulher que tinha o fluxo de sangue, que tocou na barra do vestido? E a Bíblia diz que quando Jesus gritou, quem me tocou? Ela tremendo e temendo, disse que foi ela quem tinha tocado. Por que ela tremeu? Porque quando Jesus grita, quem me tocou? Ela está com medo de falar que é ela, porque ela não podia estar ali. Ela tinha que estar à margem da sociedade. Lê Levítico e você vai ver que a mulher no seu período menstrual normal, o período que vai de 1 a 7 dias, ela tinha que estar separada. Essa mulher tem 12 anos. Ela não pode estar na multidão. Se ela encostar em alguém, esse alguém é impuro. Ela é impura e ela transmite a impureza. Aí Jesus disse, quem me tocou? Ela pensa, se eu falar que fui eu, podem me matar, podem me apedrejar. Mas num passe de tempo, num segundo, ela diz, espera lá, eu estava doente, eu estava com uma hemorragia. Diz o texto, e percebendo que o fluxo estancou, ela disse, fui eu. Ela disse, não tem mais fluxo, eu estou curada, eu não sou mais imunda, eu não sou mais impura, fui eu quem te tocou. Ela percebeu que estava curada e que podia estar no meio, que podia tocar, que podia ser tocada. É a mesma história aqui. Quando ele vê, Palme, eu estou curado, eu não sou mais aleijado, eu não rasto mais a perna. Esse Pedro me levantou e eu estou curado. Sabe o que eu vou fazer? Eu não vou pular na porta do templo. Ele entrou saltando, pulando e dando glória a Deus. E todos que estavam dentro do templo diziam, mas não é esse o que estava na porta do templo? Eu estava na porta, porque eu era coxo. Agora eu estou dentro do templo. Eu posso apertar a tua mão, eu posso estar contigo. Por quê? Porque Jesus me curou. O Espírito de Deus me manda dizer para você que o teu tempo de porta acabou. Calamancho derébia, Buri devassandaraya, Jomansi calabarasi. Rementria sebria, Jomaraio derevia. Nubriva sandaraia, Kelemancho, te trouxe aqui para te dizer, chega de porta. Colomancho derevia. Deremência, Joma canto, revaia, Jubridia. Os teus pés estão firmados. Telemaraia. Elebanchuri me canto, remia. Os teus tornozelos estão fortalecidos. Eu te digo que o tempo da porta se findou. É hora de entrar para o templo. Doremassandaraya. Eu tenho pressa, eu tenho pressa. Chega de porta, chega de porta. Acabou, 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 acabou a porta. É para dentro. Eu quero intimidade contigo, homem. Derevácia. Eu estou tocando as tuas juntas, eu estou tocando o teu corpo. Eu
estou tocando a tua mente, eu estou tocando o teu cérebro, eu estou tocando a tua corrente sanguínea, porque eu te chamei, eu te marquei, é uma marca, e eu te digo, vem para dentro do templo, já tem alguém que vai segurar na tua mão, tu não está só, homem, tu não está só, homem. Eu já enviei um Pedro, eu já enviei um João, porquanto sente os teus pés firmes e entra para saltar na minha presença. Você pode chacoalhar a tua mão e adorar Jesus. Eu estou cheio de graça aqui, irmão. Quem vai sair da porta? Quem vai sair da porta? Quem vai? Chega de porta, irmão. Chega. Chega de porta, chega de porta. Pastor, tá bom aqui, a porta tá boa, tá bonita, tá bela, tá formosa. Jesus quer que você entra. Sabe o que é entrar para dentro do templo? Só entra quem tem autorização. Só entra quem tem liberdade. Só entra quem tem autoridade para entrar. Não dá para você ficar na porta. Eu estou insistindo em dizer, não dá para ficar na porta. Chega de porta. Tu entende o que Deus fala contigo? Tem gente que é curado, aí fica na porta assim, Jesus me curou, olha. Aí no outro dia ele volta para a porta, ele não senta para mendigar, mas ele fica na porta, olha, Jesus me curou. Irmão, eu estou a semana inteira pulando de poder. Olha só, olha o que Jesus fez. Jesus me curou. Jesus está falando, você vai ficar aí ainda? Você vai continuar aí ainda? Isso é teu tempo de miserabilidade. Isso é o teu tempo de escassez, de vergonha. Você tem que entrar para o templo, porque quem tem que celebrar está dentro do templo. Quem vai entrar para o templo? Levanta a mão. Eu posso orar, pastor Fábio? Cadê você que quer entrar para o templo? Pastor, essa palavra é para mim. Eu quero você no altar. E eu não vou demorar não, porque a hora já está estourada. Corre aqui no altar, que eu vou liberar uma palavra de oração profética sobre a sua vida. Pastor, eu estou com a perna firme. Eu estou com o tornozelo firmado. Eu quero participar desse mover aí. Eu quero fazer parte da igreja que atua. Eu quero fazer parte da igreja que avança, da igreja que progride. Eu até venho aqui domingo, mas eu estou na porta. Eu quero entrar para o meio, para o centro. Jesus foi curar uma determinada mulher que estava curvada, e a Bíblia diz que ele disse assim, traz ela para o meio, traz ela para o centro. Jesus não gosta desse negócio de quem está na esquina, quem está meio ali, meio lá, sabe, quem está em cima do muro. Jesus está dizendo, vem para dentro, entra, eu te curei, fica aqui, chega para cá, para minha esquerda aqui, para dar espaço, que tem mais gente que vai chegar aqui. Cadê você? Vem embora, vem correndo, vem correndo. Isso, vem receber de Jesus. Vem receber restauração, transformação. Tem alguém no nosso meio que ainda não confessou Jesus como seu Salvador? Pastor, eu vim aqui, mas eu ainda não levantei minhas mãos, não confessei. E a Bíblia diz que se eu confessar, Ele também vai confessar meu nome. Quem aqui está no nosso meio que ainda não confessou Jesus? Quem? Tem alguém? Todos servem a Deus? Todos fazem parte de uma igreja? Todos já confessaram a Jesus? Que bom. Tem alguém afastado? Deu uma parada? Estacionou na porta do templo? Tem um varão ali. Você quer hoje entrar para o meio do templo? Você quer hoje saltar e glorificar a Deus? Você quer hoje reatar a sua aliança com Jesus? Ele me trouxe aqui para dizer para você que há uma oportunidade que se abre. Qual é o nome do senhor? Rômulo. O senhor quer hoje, Rômulo, reafirmar o seu pacto com Deus? Sim ou não? Sim? Então vem para cá. Vem para cá, vem para perto de mim. Isso, vem para cá. Sai da porta, meu filho. Fica aqui pertinho do pastor. Sai da porta. Sai da porta e vem para dentro. Tem mais alguém que deseja fazer como Rômulo? Sai da porta. Tem mais alguém? Você que já está dentro do templo.
vá para casa, volte amanhã para o templo, mas quem você encontrar à beira do caminho, não o deixe perdido à beira do caminho. Ó, Pedro pegou pela mão direita dele. Dá licença, filha. Toda palavra que Deus liberar para alguém, virá seguida de uma ação. Pedro olha para ele e diz assim: levanta. A palavra foi liberada, só que ele não tem condição de se levantar. Aí a ação vem em seguida. Pedro toma pela sua mão direita e o põe de pé. Tem pessoas que se auto-levantam, são capazes de se levantar, outras não serão. E aí o que Deus faz é derramar poder sobre você, para que amanhã você libere a palavra. E se ele não for capaz, você estenda a mão. Estenda a mão para quem não tem capacidade de se levantar. Pare de olhar para o irmão e dizer: o irmão está fraco, o irmão está vacilando, o irmão está oscilando. Pare de liberar palavras negativas e de maldição e libere palavra de verdade. E se ele não for capaz de receber a palavra, estenda a mão para ele. Ô varão, eu vim aqui para te dar a mão, cara. Eu vim aqui para andar contigo, do teu lado. Está difícil para você? Olha, eu recebi poder de Deus ontem, eu recebi graça de Deus. Vambora, varão, tu não está sozinho não. Eu estou contigo, rapaz. Você não vai ficar na beira do caminho. Você não vai parar na porta do templo. Jesus te chamou para entrar. Eu estou aqui, vamos lá. Tu está meio bambo ainda, meio cambeta. Eu te dou a mão, vambora. Isso é o papel da igreja. É para isso que a igreja está na terra. A igreja não está aqui para apontar. A igreja está aqui para direcionar. Quem aponta é o capeta. A igreja direciona. Quantos vão direcionar aqueles que precisam de direção? Pai, eu te louvo, eu te exalto, eu te bendigo, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Aqui está o Rômulo, Senhor. O Rômulo que hoje reafirma aliança contigo. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, firma os pés do Rômulo. Reintegra o Rômulo na sociedade cristã bíblica, na sociedade chamada igreja. Muda ele, transforma ele, e através da vida dele transforma outras vidas. Aqui estão esses irmãos, essas irmãs que entenderam a palavra e compreenderam